Turma, boa tarde. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então vamos lá, peguem o módulo de vocês, por favor, lápis, caderno, para anotar, para sublinhar, circular, se necessário for. Ok, turma? Eu estou muito feliz por estar gravando a aula, fazendo essa videoaula com o nosso módulo. Isso me dá muita satisfação e eu creio que vai facilitar o aprendizado e a leitura de vocês sobre esse conteúdo. Nós vamos estudar hoje as revoltas no século XVIII. Revolta. Por que aconteceram essas revoltas? Então vamos entender. Primeiramente, Portugal naquele momento estava passando por uma crise econômica lá em Portugal. Mas professora, lá em Portugal, e o que tem a ver com o Brasil? Como vocês sabem, o Brasil era colônia de Portugal. Então tudo aquilo, economicamente, financeiramente, que afetasse Portugal, ia afetar também o Brasil, porque o Brasil, naquele momento, era colônia de Portugal. Ela produzia para Portugal. E quais foram os prejuízos econômicos que fizeram com que essas revoltas acontecessem no Brasil? Portugal, naquele momento, tinha perdido 400 embarcações. E isso fez com que o seu comércio, o transporte das suas mercadorias, a expansão do seu território através das navegações ficasse em baixa. E o comércio do açúcar também não estava favorecendo Portugal. Esses dois itens, esses dois fatores, fizeram com que Portugal entrasse em crise e, consequentemente, essa crise econômica afetaria o Brasil. E dentro do Brasil, naquele momento, acontecia também um outro fator que desestabilizaria a colônia, que era o conflito entre os próprios colonos. Esse conflito entre os próprios colonos fazia com que a metrópole, que era Portugal, não tivesse o controle daquela localização onde estavam acontecendo esses conflitos. Então, essas revoltas, primeiramente, elas acontecem por conta de fatores externos. Naquele momento, Portugal passava por uma crise econômica lá em Portugal, fatores que eram fatores econômicos da própria metrópole, mas também a sua colônia naquele momento passava por dificuldades, onde os próprios colonos entravam em choque, em conflito, em busca de riquezas. Ou seja, eu quero mais terreno, eu quero mais território para produzir mais riqueza e ficar mais rico. E quais foram as principais revoltas que aconteceram no século XVIII? Nós temos três: Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Filipe dos Santos. É importante entender, meus queridos, que não foram só essas, mas que essas tiveram uma maior importância por conta da conjuntura que elas tiveram, por conta dos objetivos que essas revoltas aconteceram. Na sua grande maioria, nós vamos ver que foi muito mais por conta da pressão da coroa portuguesa sobre os colonos brasileiros. Mas vamos lá para o conhecimento dessas revoltas. A primeira que nós vamos estudar é a Guerra dos Emboabas. Ah, muito bem. Professor, e quem são os Emboabas? Vamos já conhecer. Quem são os Emboabas? Quem são os envolvidos nessa guerra? O conflito conhecido como Guerra dos Emboabas foi travado na região do atual estado de Minas Gerais, entre 1707 e 1909. 1709, desculpa. Os bandeirantes paulistas, que haviam descoberto as minas de ouro na região, consideravam-se no direito de explorá-la com exclusividade. No entanto, a coroa portuguesa lhes negou esse direito. Ou seja, de um lado nós temos os bandeirantes paulistas, foram eles que descobriram as minas de ouro, e do outro lado nós temos a coroa portuguesa, que era, por assim dizer, entre aspas, dono daquele território. E os bandeirantes, eles acreditavam que tinham o direito e a autonomia de poder explorar aquela região, enquanto que a coroa disse, não, você não tem esse direito. Você não pode fazer essa exploração sozinha e usufruir dos frutos que você recolher dessa exploração.
Inconformado com a negociação da coroa, os paulistas decidiram combater os emboabas, nome dado aos mineradores portugueses e aos nordestinos que migraram para a região, mas acabaram sendo derrotados. Ou seja, os bandeirantes entraram em choque com os mineradores portugueses e os nordestinos que foram para aquela região. Os bandeirantes foram vencidos, e o que aconteceu? Sendo vencido, eles vão em busca de novos territórios através das bandeiras de proteção. Então vamos lá. Com a derrota, os paulistas decidiram fazer novas bandeiras. Em 1718, descobriram ouro no atual estado do Mato Grosso, perto de Cuiabá, e em 1725 em uma região localizada no atual estado de Goiás. Ou seja, a Guerra dos Emboabas acontece porque os bandeirantes paulistas que tinham encontrado as minas de ouro, eles acreditavam ter o direito de exclusividade, de poder fazer a sua exploração naquele território e, consequentemente, usufruir dos frutos daquela exploração. Porém, a coroa portuguesa disse, não, vocês não têm, não podem. Eles, inconformados com a negociação feita com a coroa, eles entram em choque. Os mineradores portugueses e os nordestinos que foram para aquela região entraram em choque com os bandeirantes paulistas. Os bandeirantes paulistas são vencidos e saem daquele conflito em busca de outras áreas para fazer a exploração. Outra revolta foi a Guerra dos Mascates. Como aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu? Quando aconteceu? No começo do século XVIII. Quem eram os envolvidos? Os senhores de engenho de Olinda tiveram graves prejuízos. Olha só um dos envolvidos, os senhores de engenho de Olinda tiveram graves prejuízos. Quem os fez ter esses prejuízos? Os holandeses, porque naquele momento os senhores de engenho estavam em luta contra os holandeses. Naquele período, os comerciantes portugueses, chamados mascates, estavam enriquecendo, pois entre as suas atividades eles emprestavam dinheiro a juros altos. Por sua vez, os senhores de engenho de Olinda se viam obrigados a obter esse empréstimo com os mascates para investir na produção de açúcar. Em 1709, o governo português decretou que Recife passaria a ser a vila independente de Olinda, ou seja, os senhores de engenho já estavam passando por dificuldade com os holandeses e, para que a sua produção de açúcar tivesse êxito, eles tomaram dinheiro aos comerciantes portugueses chamados mascates e agora, para piorar a situação, eles ficam sabendo que a coroa decreta que Recife passaria a ser a vila independente de Olinda. E aí os senhores de Olinda, os senhores de engenho de Olinda, não aceitam, percebem que aquela ação da coroa não traz benefício nenhum a eles, no momento onde eles já estavam sufocados de tantas dificuldades, então aquela ação do rei não estaria favorecendo aos senhores de engenho de Olinda, mas estava favorecendo os portugueses, na pessoa dos comerciantes que eram chamados mascates. Por isso, temiam que Recife se tornasse o centro das decisões políticas e financeiras da capital, deixando de ser Olinda. Aí, em 1710, começou a guerra com a invasão de Recife pelos olindenses. Em 1711, foi a vez dos mascates de Recife atacarem Olinda. O governo português interferiu e pôs fim ao combate, prendendo líderes do movimento. Houve perdão de parte das dívidas dos senhores de engenho e, em 1712, Recife se tornou a sede administrativa de Pernambuco. Ou seja, mais uma vez, a coroa portuguesa, na pessoa dos mascates, elas têm os seus privilégios nessas lutas, nessas revoltas. A última revolta é a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em 1720, em Vila Rica, atual Ouro Preto.
mineradores, liderado pelo tropeiro Filipe dos Santos e pelo minerador Pascoal da Silva, organizaram uma revolta contra o governo português. E essa revolta, gente, de uma maneira mais específica, ela acontece por conta do controle da coroa sobre a mineração que acontecia naquela época. A coroa portuguesa, ela controlava a exploração de minérios através da Casa de Fundição, e através também da cobrança de altos impostos sobre aquilo que era retirado daquele território. Além da Casa de Fundição tirar sua parte, que era o quinto, 20%, havia a cobrança de outros impostos. E naquele momento também o preço do alimento estava lá em cima. E isso todos esses fatores fizeram com que mais de 2.000 pessoas, vamos dizer, liderado por Filipe dos Santos e por Pascoal, entrassem em choque com a coroa. Porém, essa revolta, esses revoltosos foram reprimidos. E foram reprimidos como? De maneira violenta, porque apesar de ser mais de 2.000 pessoas ou 2.000 pessoas, eles não tinham estratégia de luta, eles não tinham arma, eles não tinham condição de entrar em luta com a coroa portuguesa. Ou seja, eles são reprimidos e são vencidos. Filipe dos Santos é condenado à morte. O governo português, pelo contrário, sai mais forte dessa revolta. Ele mantém a Casa de Fundição e desmembra algumas áreas, fazendo com que ele tenha um maior controle da produção, da mineração daquela época. E aí a região das minas é desmembrada em duas, a de São Paulo e a de Minas Gerais. Qual foi o objetivo do desmembramento? Foi aumentar o controle sobre a região da produção de ouro. Ou seja, essas revoltas, elas estiveram ligadas a fatores externos e internos, elas foram extremamente, violentamente reprimidas pela coroa portuguesa e nessas revoltas a população, os mais fracos, não conseguiram êxito, infelizmente, e só a coroa portuguesa se manteve. Pelo contrário, ela sai da revolta de Filipe dos Santos mais forte. Ela dividiu aquela área, fazendo com que tivesse um maior controle sobre a produção de ouro daquela época. A expansão do território brasileiro. Como essa expansão acontecia? De que forma? Então, vamos entender. Naquela época, o abastecimento da região das minas eram feito pelos tropeiros, no lombo das mulas, e pelos moçoneiros, que faziam o transporte de alimento, de ferramenta, medicação, roupa, através dos rios, nas pequenas embarcações que naquela época eram possíveis. Esses dois grupos, tanto os tropeiros como os moçoneiros, eles abriam caminho dentro do interior do Brasil, rumo a essa região que estava sendo explorada. Quando esses dois grupos paravam, porque uma ia via terrestre e outra fluvial, quando eles paravam para descansar, era justamente naqueles locais onde eles paravam que se constituíam as vilas e, posteriormente, foram fundadas as cidades, que ali propiciaram aqueles grupos descansar, se abastecer, se alimentar, para que pudessem seguir caminho. Entre as cidades se destacam Ouro Preto, Diamante, Tiradentes, em Minas Gerais, e Pirenópolis, Corumbá e Jaraguá, em Goiás. E essas cidades, elas surgem justamente por conta do abastecimento da região das minas. Por quais grupos? Esses grupos, os tropeiros e os moçoneiros, faziam o abastecimento dessas áreas. E nos locais onde, porventura, eles paravam para se abastecer, para se alimentar e fazer outras necessidades, foram justamente, elas primeiramente se constituíram em vilas e posteriormente foram fundadas como cidades. Ok, turma? Então, vamos lá. Tratados de delimitação de fronteira. Naquela época, nós não tínhamos só os portugueses dentro do território brasileiro, mas nós tínhamos também os holandeses que buscavam ali território para poder explorar. Houveram 3 tratados. Esses tratados, como o próprio texto diz, eles delimitavam fronteira, até onde os portugueses iam e até onde os holandeses iam.
O primeiro tratado foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Com a elaboração desse tratado, ficou definido que o direito ao território, a explorar o território, pertencia à nação que efetivamente ocupasse. Vou exemplificar. Imagine que os holandeses chegassem ao sul da região. Se eles chegaram primeiro do que os portugueses, eles tinham, através do Tratado de Madrid, eles tinham o direito efetivo de explorar aquela região. Mas aquele tratado ele foi invalidado por um curto período. O Tratado de Madrid foi substituído, os seus princípios foram retomados em 1777 com o Tratado de Santo Ildefonso. O que esse tratado diz? Com esse último contrato, a Espanha ficava com a colônia de Sacramento e os 7 povos das missões, localizada na região da Prata, ao sul do Brasil. Em 1808, com o Tratado de Badajoz, a região dos 7 povos das missões já foi definitivamente incorporada aos domínios portugueses. Então, nós temos aí 3 tratados que delimitam território para quais nações? Portugueses e holandeses. Então, continuando. A colônia muda a sua capital. Ela teve 2 fatores que propiciaram essa mudança para a capital da colônia. Quais foram esses fatores? Primeiramente, nós temos que entender que tirando a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, o transporte, a produção e a cobrança de impostos sobre o ouro brasileiro ia melhorar, ia fluir mais. E o segundo motivo, não mais importante que o primeiro, foi um motivo estratégico. Por quê? Porque com a capital situada no Rio de Janeiro, possibilitaria um acesso maior ao sul do continente, onde havia lá no sul, onde havia uma maior disputa entre aquelas nações, Portugal e Espanha. Então vamos lá para a leitura. Em 1763, a capital da colônia foi transferida, como já havia falado, de Salvador para o Rio de Janeiro. Qual era o objetivo ou qual foi o objetivo? O objetivo dos portugueses, com a mudança da capital, era controlar melhor a produção, o transporte e a cobrança de impostos sobre o ouro brasileiro. O outro motivo, não mais importante, mas também muito fundamental para aquela época, foi o estratégico, pois o governo situado no Rio de Janeiro possibilitaria maior acesso ao sul do continente, onde não havia disputa de interesses territoriais e econômicos entre Portugal e Espanha pela região do Rio da Prata. Economia na colônia. Quais eram as atividades econômicas naquela época? Nós vimos que boa parte desse século nós vimos e falamos e aprendemos sobre mineração, mas foi a única atividade econômica? Não. A mineração ela esteve associada a outras economias, a outras atividades econômicas. E por isso, naquele momento, havia um desenvolvimento econômico muito forte por conta da junção da mineração com outras atividades econômicas. E quais eram essas outras atividades econômicas? A extração do pau-brasil, cana-de-açúcar, a pecuária e drogas do sertão. Todas essas atividades econômicas possibilitaram haver dentro da colônia uma estabilidade econômica para Portugal. Por quê? Porque essas atividades econômicas somadas com mineração fazia valer a exploração daquele território. Ok, turma? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa atividade, ela está proposta no nosso roteiro. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a nossa explicação e que fundamente ainda mais, fazendo leitura, sublinhando, circulando, escrevendo aquilo que você considerar importante sobre o conteúdo. Então, turma, uma ótima tarde a todos e que possamos fazer as nossas atividades com êxito e com alegria. E até a próxima.